Boa noite, irmãos. O Salmo de número 32, versículo 6, nos diz o seguinte: Salmo 32, 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. São tantas promessas bíblicas que o Senhor tem dado aos seus filhos para que nós coloquemos a nossa confiança nele. Nós devemos buscar o Senhor, orar ao Senhor, e assim as águas podem se levantar, as muitas águas, podem se levantar os problemas, as multidões, que nós vamos permanecer firmes. Vamos orar, vamos dedicar esse tempo ao Senhor, esse tempo aqui de culto, de meio de semana, que nós fazemos em louvor ao seu bendito nome. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tu nos dás. Obrigado porque tu tens nos trazido em segurança até aqui. Receba, Deus, os oferecimentos que faremos a ti, movidos por um coração grato, por corações gratos, movidos, ó Deus, pelo reconhecimento também de quem tu és, ó Deus. Ó Deus, venha nos abençoar no tempo que aqui teremos, ó Deus, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, um hino que fala sobre o Deus Santo, o Deus Trino. Vamos louvar a bendita santidade do Senhor através do hino 9 do cantor cristão. Que ele receba esse louvor que sairá agora dos nossos lábios. Louvemos então. Agora é tempo de intercessão. Nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja. Alguns estão enfermos, até irmãos de outra igreja, como a irmã Mayra, esposa do pastor Irlane, que está hospitalizada devido a pequeno acidente que sofreu, mas vai ter que fazer uma cirurgia. Então vamos orar por ela também nesse tempo e também por outros pedidos que chegaram até nós antes de nós gravarmos esse culto que está sendo apresentado agora. Vamos orar, vamos interceder, como
Na quarta-feira passada, eu convidei-os a se tornarem intercessores comigo. Quero mais uma vez convidá-los a que intercedam ao Pai junto comigo, pelos pedidos aqui apresentados. Quem sabe você também tem alguma situação aí no seu coração, é o momento também de você orar e colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos, se for possível, e ore comigo ao nosso Deus. Deus, obrigado pela tua graça, obrigado, Deus, porque estamos seguros em Ti, amparados por Ti. Muitos problemas estão surgindo, muitas situações adversas, ó Pai. Mas em cada uma delas nós nos sentimos amparados e protegidos. Senhor, receba, ó Deus, as orações que estamos fazendo aqui nesse momento, ó Pai. Pedimos pela vida daqueles irmãos que estão adoecidos, ó Pai. Lembro do irmão Vladimir, que está aguardando para fazer uma cirurgia, um retorno ao médico. A irmã Dora, ó Deus, o seu problema de saúde que se agravou nesses dias. Senhor Jesus, venha abençoá-la, cuide dela, ó Deus. Ajude, ó Deus, a se recuperar, ó Pai. Nós pedimos essa bênção, essa graça sobre a vida dela. Também, da mesma forma, sobre a irmã Janaína, ó Deus, esteja abençoando, curando, mostrando o teu favor sobre essa vida, sobre a vida da irmã Lourdes, da irmã Marilda, ó Pai. Tome, ó Deus, essas vidas em tuas mãos, a irmã Anacleta, as suas questões de saúde, irmão Manel também, ó Deus. Tome-os, ó Pai, debaixo da tua graça, ó Deus. Também lembro dos meus pais, que estão passando por questões difíceis de saúde, ó Pai. Coloco essas vidas em tuas mãos, também pedindo o teu favor sobre eles, ó Deus. Peço pela irmã Jaqueline, ó Deus, cuide da irmã Jaqueline também, no tratamento que está fazendo, nos cuidados que precisa ter com a sua saúde, ó Pai. Tome essa irmã em tuas mãos, a irmã Rosilane, ó Deus, também, ó Pai, que está lutando, ó Deus, com algumas questões. Venha abençoá-la, ajude, ó Deus, nesse problema das pernas que ela retornou. Ó Senhor, venha cuidar dessa tua serva, ajudá-la, ampará-la, ó Deus, e conduzi-la ao melhor tratamento possível. Tome conta também, ó Deus, da vida da irmã Alcilene. Ela fez uma ultrassonografia de novo, ó Pai. Ajude, ó Deus, no tratamento que ela precisa fazer do seu problema, ó Pai, para que seja resolvido e a tua serva possa gozar de boa saúde e assim continuar te glorificando com a sua vida e te servindo, Senhor. Também peço pela irmã Janaína, os tratamentos que ela tem que fazer, a ida que ela vai fazer a um traumatologista, a um reumatologista, melhor dizendo, ó Deus, que tudo ocorra bem, que as orientações adequadas sejam dadas e que ela também esteja plenamente recuperada para fazer suas atividades normais. Eu venho pedir, ó Deus, juntamente com a irmã Alenice e a irmã Fabiana, Deus, pela volta às aulas. As circunstâncias não são das melhores, há muito conflito de informações, muita confusão, não há uma organização necessária, tanto para a volta das aulas, quanto também para a orientação dos professores do procedimento adequado. O que eu peço a Deus é que tu intervenhas nessa situação e venha nos ajudar, Deus, para que nenhum mal aconteça com nenhum professor, nenhum trabalhador, nenhum das escolas, ó Pai, também nenhum aluno, ó Deus, que o retorno em acontecendo, ó Deus, aconteça de forma segura e que a tua proteção esteja sobre a vida de cada um. A irmã Janaína agradece pelo cuidado que tu tens tido, ó Deus, na vida dela, em todas as áreas, ó Deus. Ela se mostra agradecida, reconhece as tuas bênçãos, reconhece que a tua mão tem agido e tem abençoado e cuidado dela, ó Deus. A irmã Vânia também pede pela sua coluna, ó Deus, abençoe, ó Deus, o tratamento que ela precisa fazer, que ela encontre o médico adequado, tratamento adequado, e essa irmã venha se recuperar
desse problema que tem afligido, ó Deus, que tem atrapalhado tanto o seu desenvolvimento profissional, quanto também o seu trabalho em casa, doméstico, ó Pai. Ajude essa irmã, tome, ó Deus, debaixo da tua mão. A irmã Elisete agradece pelo culto que tivemos no domingo, culto de celebração pelo aniversário dos 15 anos da MCM. Obrigado por tudo que pudemos ouvir ali, presenciar. Obrigado pela edificação fornecida a cada crente, que cada um tenha sabido aproveitar o momento, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque tu tens abençoado essa organização. Obrigado por cada etapa, cada momento dessa celebração, o culto, ó Pai, a atividade social também tivemos, a confraternização. Ó Pai, venha cada vez mais abençoar as mulheres da nossa igreja, para que esse coração missionário tome-as, ó Pai, de tal forma que elas alcancem outras mulheres para Cristo e também, ó Deus, venha servir de inspiração para o restante da igreja. Ó Deus, venha abençoar esse trabalho missionário da nossa igreja. Essa irmã também pede, ó Deus, que tu nos livres de todo mal. Isso faz parte da oração de Jesus por nós. Ele pediu que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Ó Senhor, o mal está ao nosso redor, querendo nos tomar, querendo nos desviar do caminho. Nos ajude, ó Pai. Nos abençoe e nos ajude, ó Deus, de tal forma que consigamos resistir vigorosamente contra as investidas do maligno, Deus. Senhor, venha proteger as nossas famílias, como essa irmã também pede, ó Pai. Senhor, venha cuidar das nossas famílias têm sido muito atacadas também pelo inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o inimigo dos crentes, ó Pai. Senhor, proteja as nossas famílias, ó Pai. Cuide, em especial, cada família da IBENS, ó Deus. Venha abençoar, venha suprir e venha proteger também de todo o mal. A irmã Dora agradece pela oportunidade que ela tem tido de falar de Jesus. Cada vez mais, ó Deus, venha dar oportunidade a essa irmã e também aos outros membros da IBENS, para que esse compromisso de levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas tomem as nossas consciências, tome os nossos corações e que cada vez mais nós busquemos meios, ó Deus, para que isso aconteça. Abençoe, ó Deus, essa irmã nesse propósito que ela sempre tem no seu coração de pregar a Cristo. A irmã Sirlene também agradece pelas bênçãos que tem recebido, ó Deus, obrigado por isso, obrigado porque essa irmã tem se sentido agraciada por Ti, ó Deus. Continue abençoando a ela, bem como a sua família. A irmã Rosa pede pela família bens, pela nossa igreja, Senhor. Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades. Mas sabemos que essa é uma igreja triunfante. Essa é a igreja que vai subir quando Cristo voltar. Vai estar com Cristo eternamente nos céus. Obrigado porque essas lutas que passamos são muito pequenas, são muito leves, se comparadas, ó Pai, com o peso da glória que está destinado a nós, que nos espera na eternidade. Obrigado por isso. Abençoa, Deus, fortaleça a tua igreja, dá-nos consciência sempre da tua vontade. Também essa irmã pede pela campanha de vacinação no país, no município, no estado. Ó Deus, venha cuidar para que essa vacinação seja feita, que cada pessoa seja vacinada, ó Deus, que nada impeça esse trabalho, não falte a vacina e assim esse mal seja debelado definitivamente da nossa nação, do nosso estado e do nosso país. A irmã Cristiane pede pela sua família, as dificuldades que tem enfrentado, ó Pai. Sabemos que Tu podes abençoá-la, podes ajudá-la, conduzi-la, orientá-la em meio a essas dificuldades. É isso que nós pedimos. Ó Deus, que nisso tudo, ó Pai, que isso tudo, Deus, que essa irmã esteja vivendo, resulte para a Tua honra e glória, Deus. Que isso sirva de experiência e amadurecimento dela também, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, pedimos a solução para cada um desses problemas. Ela pede pelo
pela conversão do seu esposo, Rony, venha ajudá-lo a entender a necessidade que ele tem de receber a Cristo em sua vida. A necessidade que ele tem de reconhecer-se pecador e perceber o quanto está perdido sem Cristo. Venha trabalhar nesse coração, ó Santo Espírito. Tu és aquele que pode trazer convicção ao homem do seu pecado, trazer-lhe consciência da necessidade de Cristo, trazer-lhe salvação no tempo oportuno. Ó Deus, venha fazer essa obra nessa vida. Também essa irmã agradece pela providência, Deus. Obrigado porque tu tens provido a família de tudo aquilo que ela precisa. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque tu tens abençoado com a tua mão provedora cada uma das nossas famílias. Peço a Deus por aqueles irmãos que estão se achegando, ó Pai. Novos convertidos, novos membros. Ó Deus, venha abençoar, cuidar e fazer com que haja convicção também nesses corações, venha fortalecer espiritualmente, trazendo edificação e trazendo a certeza que é nessa igreja que eles devem servir a Ti. Senhor, isso nós oramos, pedindo a Tua bênção na continuação do culto que teremos, no cântico que vamos cantar agora e também na reflexão que faremos logo em seguida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um cântico que fala: abre os olhos do meu coração, pois quero ver-te. Se não for por uma obra espiritual de Deus, os nossos olhos não se abrem por si próprios. Não é pela vontade humana, mas é a ação divina do Senhor nos nossos corações e mentes, é que fazem com que os nossos olhos enxerguem as nossas necessidades e a nossa carência de estarmos mais perto do Senhor. Por isso, vamos louvar ao Senhor, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, com esse cântico. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor.
Irmãos, nós vamos continuar então o nosso culto com esse estudo bíblico mais informal que nós fazemos às quartas-feiras. Sejam todos bem-vindos à minha sala, não é? Para podermos refletir um pouco a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos hoje, se Deus permitir, encerrar o capítulo 22 de Provérbios. Nós vamos ver os versículos 26 e 27, essa dupla de versículos ao mesmo tempo, 28 e 29. Veja aí na sua tela a divisão que nós fizemos, né? Provérbios 22, parte 1 e parte 2. Nós já vimos as 3 últimas partes anteriores. Estou observando agora que está invertido, né? 1, 2, 5 e 3, mas é 1, 2, 3. Essa é a quarta parte, ok? Então, nós já vimos dessa quarta parte recomendações diversas, os versículos 22, 23, 24 e 25. Nós vamos ver 26, 27, 28 e 29. Mas o que nós já vimos desses versículos, ou desse tema, recomendações diversas? Acompanhe aí, por favor, na sua tela, que nós já vimos o seguinte: não pense em roubar o pobre, versículos 22 e 23. Irmãos, nós vimos que Deus, Ele é o protetor dos pobres. Que aquele que se mete, aquele que se lança a roubar ao pobre, ou então que se envolve, ou tem a atitude de oprimir o aflito, essa pessoa que faz isso, mais cedo ou mais tarde, vai cair debaixo do juízo divino. Vai estar diante do tribunal de Deus e vai ter que prestar conta dos seus atos. Mais cedo ou mais tarde. Se não for nessa vida, muitos até sofrem já aqui, vão sofrer mais tarde, na eternidade, por terem oprimido o aflito e por terem explorado o pobre. São coisas que Deus odeia. Repetidas vezes aparece na Escritura essa recomendação de não roubar o pobre e também de não oprimir o aflito. Muito bem. A outra recomendação é afaste-se do briguento, versículos 24 e 25. Nós vimos que comportamentos, eles tendem a ser imitados. Aqueles que se aproximam de uma pessoa justa acabam repetindo, né, imitando o comportamento de uma pessoa justa. Por isso que é bom escolher boas companhias. Né? Mas aquele que se mete com um briguento acaba admitindo para si também esse tipo de comportamento. E ninguém suporta uma pessoa briguenta, rixosa, uma pessoa que encrenqueira, não é? Que arruma confusão por onde passa. É uma pessoa que é sempre deixada de lado, de canto, porque ninguém suporta esse tipo de pessoa. Então, não vale a pena você se envolver, escolher a companhia de um briguento, porque você admitindo isso vai trazer sofrimento sobre você mesmo, vai trazer sofrimento para a sociedade, vai trazer sofrimento para a sua família. Mas eu quero continuar nesse tema, recomendações diversas, vendo uma outra ideia. Você vai ter na sua tela: fuja de ser fiador. Fuja de ser fiador. E esse também é um assunto que a Bíblia repete várias vezes. Há uma preocupação do autor bíblico com relação a isso. E o livro de Provérbios, ele recorre a esse tema vez ou outra, não é? Aliás, de vez em quando, nós já falamos aqui tantas vezes, desde o capítulo 1 sobre isso, e agora mais uma vez, nesse conjunto de recomendações que vai até o capítulo 24 de Provérbios, o autor de Provérbios, então,
adverte contra essa prática ruim. Os versículos, então, 26 e 27 nos falam o seguinte, Provérbios 22, 26 e 27. Não seja como aqueles que, vou ler mais uma vez, não seja como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Irmãos, que clareza, né? Que profundidade, que orientações preciosas que nós temos. O autor está falando, então, do perigo, do risco que é você assumir para si as dívidas de outra pessoa. Pagar a conta que outros fizeram é uma dor de cabeça enorme, irmão. Não é fácil. Isso é arrumar, é trazer para si uma situação altamente incômoda, que é capaz de tirar a paz, de tirar o sono. Porque, de uma certa forma, o fiador, ele sempre vai ficar refém da vontade do outro, da boa vontade do outro, ou até mesmo das condições que outro tenha para arcar com as suas dívidas, os seus compromissos. Então haverá sempre uma preocupação no coração do fiador em relação ao outro, se ele vai pagar ou não. E quem sabe essa pessoa que se tornou fiador não tenha tantas condições assim, a ponto de que, se o outro falhar, ele possa cobrir. Às vezes, até, como diz aqui a passagem bíblica, o versículo 27, ele pode colocar em risco até a sua cama. Ele pode perder a sua cama, pode perder a sua casa, pode perder os seus bens, simplesmente por se colocar numa situação de vulnerabilidade. Acompanhando ainda, aí você vai ter o seguinte: ser fiador é assumir o compromisso de que, se o outro não pagar suas dívidas no tempo certo, o fiador pagará. Eu acredito que essa seja uma definição clara. Quando você se torna fiador, você está assumindo o seguinte compromisso: olha, se o outro não pagar, eu vou pagar a sua dívida. Não raro, irmãos, pessoas bem intencionadas, com um bom coração, pensando em ajudar o outro, se tornam avalistas de pessoas desonestas, que contraem dívidas, mas que na realidade não têm intenção nenhuma de pagar essas dívidas. Então isso é um perigo, é um risco que se corre. Um outro risco também, a gente sabe que a situação do país não está fácil, é você se tornar avalista, fiador de uma pessoa que esteja razoavelmente bem, esteja estável, mas devido a alguma situação adversa do país, essa pessoa venha a passar por dificuldades financeiras, e você também, às vezes até passando por dificuldades financeiras, tem que assumir essa dívida desse terceiro. Por mais que aquele por quem você foi fiador, não é? Venha se desculpar, venha dizer que não era a intenção, que vai pagar, de qualquer forma, no primeiro momento, o nome que vai ficar sujo na praça será o seu. Não é? Você que foi o fiador, você que está assumindo o compromisso de pagar, caso o outro não pagasse, então, consequentemente, quem vai ficar ruim, quem vai assumir a dívida será você. Ainda aí na tela, você vai ter o seguinte: assumir esse compromisso
portanto, correr um risco enorme, que pode trazer transtornos emocionais, interpessoais e financeiros irremediáveis. Irmãos, não é isso que acontece, irmãos? Quantos transtornos poderiam ser evitados? Pessoas ficam emocionalmente doentes devido às dívidas de outros que elas assumiram. A ansiedade toma conta, a preocupação toma conta, a paz de espírito é roubada. Então, esses são os problemas que se tornava a lista de outro através da fiança, de ser fiador, traz. Isso é muito complicado. Problemas interpessoais surgem. O que acontece normalmente é que quando a família vai ficando com recursos escassos, perdem bens, né? Porque o marido, né, ou a esposa, mas normalmente o marido se tornou fiador, isso vai trazer um problema dentro do lar, problemas de conflito, né? Alguém vai ser culpado por isso, e quem vai ser culpado vai ser aquele que assumiu a função de fiador. Então, problemas interpessoais surgem. Eu já ouvi casos de problemas interpessoais entre o fiador e aquele com quem ele se tornou fiador. O fiador, ao ver que a pessoa não estava não estava pagando, não pagou o seu compromisso, o fiador foi cobrar a pessoa que pagasse a sua dívida e acabou surgindo um conflito, uma inimizade ali. Olha que situação desagradável. Muitas vezes até problemas financeiros irremediáveis. Às vezes a dívida se torna tão alta que o próprio fiador ele fica com ele assume uma dívida e acaba tendo uma situação financeira precária, ou melhor dizendo, sua situação financeira se torna precária, o seu problema financeiro não é mais facilmente resolvido. Então, irmãos, olha só os alertas que estão sendo dados. Meu amigo também, isso vale para toda e qualquer pessoa, não só para os crentes. Olha só o alerta que o próprio Deus nos dá com relação ao perigo de ser fiador. Por isso, quero dizer, não assuma compromisso pelos outros. Cuide de seus próprios negócios, não é? Não assuma o compromisso. Esse texto, então, irmãos, ele alerta sobre o fato do fiador perder tudo que tem, inclusive a própria cama, deixando sua família desamparada. Irmãos, alguns ficam tão constrangidos de dizer não ao amigo que lhe pede, né, esse favor de ser fiador, mas, irmãos, aí é necessário que a pessoa realmente diga não, eu não posso. Mesmo para um familiar, não, eu não posso, eu tenho convicções pessoais, e eu decidi não ser mais fiador de ninguém, não é? Alguns querem mostrar muita bondade, né? E acabam se oferecendo para ser fiador. Olha que é se colocar numa posição de risco. Não assuma compromisso pelos outros. Cuide dos seus próprios negócios. Cada um vai cuidar das suas finanças, vai cuidar da sua família, dos seus compromissos financeiros. É assim que deve ser. Ok, irmãos? Vamos ver uma outra ideia ou uma outra recomendação que o capítulo 22 nos traz. Olha comigo o versículo 28 agora. Por favor, leia comigo esse versículo. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Interessante que aqui é uma figura de linguagem. Na realidade, o autor bíblico está dizendo o seguinte:
Não queira mudar coisas que já são caras, que já estão muito bem definidas, valores que estão muito bem estabelecidos. Então não queira mudar esses valores. Acompanhe aí, então, na sua tela, o seguinte. Existem valores absolutos. É esse o tema que nós vamos estudar agora. Essa é a ideia, essa é a recomendação que nós vamos estudar agora. Existem valores absolutos. E é a isso que esse versículo 28 trata. Nossa geração está sendo governada pelo relativismo moral. Assistimos não apenas a uma tolerância lânguida ao erro, mas também uma afrontosa inversão de valores. Não é isso, irmãos, que nós estamos vivendo? Esse relativismo moral não é uma simples tolerância lânguida, né? Lânguida é uma tolerância fraca, frágil ao erro, mas é uma afrontosa inversão de valores. Não é simplesmente a pessoa tolerar o erro da outra, mas na realidade a nossa sociedade está vivendo um momento em que o certo, em que o erro está se transformando em algo certo, em que o pecado está se transformando em algo bom. É isso que nós estamos vivendo. Antigamente era inquestionável, algumas coisas eram inquestionáveis. Hoje, não somente são questionadas, mas elas são defendidas vigorosamente, ferozmente, como sendo acertadas. Hoje estão chamando escuridão de luz, estão chamando o doce de amargo e o amargo de doce. Aquilo que é certo estão chamando de errado, e aquilo que é errado estão chamando de certo. Hoje aprovam a promiscuidade e escarnecem da castidade. Se uma pessoa defende que a castidade ela é zombada, mas enquanto isso a promiscuidade tem sido pregada, anunciada e defendida. Querem ver uma coisa? Eu me lembro na época que surgiu o problema da AIDS na década de 80 e houve uma profusa divulgação do uso de camisinha até hoje. Alguns diziam a melhor defesa em relação, a melhor medida preventiva contra a AIDS ou para a AIDS é a castidade, é o sexo seguro. Quem dizia isso era zombado. Hoje também da mesma forma. Então é melhor você dar camisinha para crianças de 12, 14, 15 anos do que dizer para elas, olha, se mantenham seguras, evitem a promiscuidade, guardem a prática sexual para o período do casamento, quando forem casados, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você ama, para o parceiro, para toda a vida. Mas não, hoje a promiscuidade é livre. Certa feita, conversando com uma professora sobre isso, e eu falando dessa condenação que a Bíblia trazia em relação à fornicação, e para quem não sabe, fornicação é o sexo fora do casamento, ela falou que não via problema nenhum. Aí eu falei com ela, mas espera aí, então, na verdade o sexo para você serve para quê? Porque no casamento o sexo é um sinônimo de intimidade profunda, de amor profundo. Através dessa prática que Deus nos deu, você busca o bem do outro, agradar o outro sempre, não é? Agora, na promiscuidade, na fornicação, na realidade é uma busca do prazer. E essa professora falou, não, nós fazemos isso simplesmente para nos divertirmos.
Não é esse o propósito de Deus, irmãos. Não foi isso que Deus trouxe em sua palavra. Antes, a castidade das pessoas era algo comum. As pessoas casavam e iam morar juntas. Hoje, parece que a prática herdada lá da outra América é as pessoas irem morarem juntas, ficarem noivas e casarem. E interessante que muitas vezes moram juntas, ficam noivas, se casam e separam. Porque, na realidade, elas inverteram a ordem, inverteram o papel. A Bíblia diz que essa conjugação carnal é o último passo no relacionamento. Só que hoje se inverteu. É a primeira coisa que se faz. É a ordem, é a inversão de valores. A promiscuidade, o ensino contrário àquilo que a palavra de Deus nos mostra, está sendo muito divulgado. E cada vez menos está se falando sobre isso. E vai chegar um tempo em que as igrejas não poderão mais tratar desse tipo de assunto. Hoje a defesa ao pecado é às claras. A santidade é deixada de lado, ela é aviltada, é confrontada. Uma vida santa na presença do Senhor não é algo mais pregado, anunciado. Não é? Os valores cristãos tão caros a uma sociedade, tão importantes para uma sociedade sadia, estão sendo abandonados, porque uma pregação contrária acontece. Muito se fala com relação à pregação dos crentes, mas não se fala nada com relação a esse tipo de pregação que tem sido feita. Não é? Por isso, irmão, observe aí o que você tem na sua tela. Nossa geração está empenhada em desconstruir os valores morais que regeram a família ao longo dos séculos. Não é isso? Como é que estão as famílias hoje em dia? As dificuldades em relação ao relacionamento, relacionamento dentro da família são enormes. Esposas insubmissas ao marido, insubmissas de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Não é? Maridos que não cumprem realmente a função de liderança. Maridos e esposas infiéis. Pais que não criam bem os seus filhos e querem delegar isso ao governo, e de acordo com o tipo de governo que se tem, é isso que o governo quer. O governo quer criar os nossos filhos, quer tirar isso da mão dos pais, dependendo da ideologia que tiver lá. Não é isso, meu irmão. Filhos desobedientes, insubordinados, que não respeitam a autoridade dos pais, aliás, não respeitam nenhuma autoridade. A sociedade está implodindo. Através da destruição da família, toda a sociedade está ruindo, porque o inimigo, ele proclama o caos. Ele quer instalar o caos. Ele gosta, sente prazer do caos, porque ele quer destruir a obra de Deus no mundo. Meu querido irmão, meu querido amigo, precisamos lutar contra esses tipos de valores que estão tentando nos impor. Querem acabar com a ideia de gênero. Hoje uma criança de 3, 4 anos já quer decidir, já pode decidir se quer ser menino ou menina. Eles mal são formados. Eles ainda não entendem da vida. E tem muitos pedagogos, médicos, psicólogos que defendem essa ideia estranha, irracional, inatural. Não é natural isso. Homem nasceu, foi criado como homem. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher. Em grego é macho e fêmea. Não tem outra coisa, não tem outra forma. Não existe nenhuma outra
configuração genética diferente dessa. XX mulher, XY homem. Não existe outra configuração genética. Se a pessoa nasce com aquele par de cromossomos que define o sexo, XY, aí vai ser homem. Se nasce com um par de cromossomos que define o sexo, XX, será mulher. Ele pode até pensar que é um cavalo, mas nunca será. Ele pode até decidir ser, mas nunca será. Porque isso não é natural, não tem como mudar a sua configuração biológica. Querem legitimar o casamento de pessoas do mesmo sexo, não só para essas pessoas do mesmo sexo, para essas causas, bastou ser considerado a ideia de união estável. Não basta para esses movimentos a união estável. O que eles querem é que todos, o Estado e os cidadãos, as igrejas, reconheçam pessoas, aliás, a união de pessoas do mesmo sexo como casamento. E não é, porque o casamento bíblico é entre macho e fêmea, entre homem e mulher. Eu não sei se vão tirar isso, vão nos proibir, né, de que isso seja divulgado, mas enquanto eu puder falar contrário, eu vou falar, porque é isso que a Bíblia ensina. Eu não posso fugir daquilo que a Bíblia nos fala, mesmo que sofra as sanções por causa disso, mas é isso que a Bíblia ensina. Querem legalizar a prostituição como profissão, irmão. Muitos até usam uma expressão, a mais antiga de todas as profissões. Isso é uma grande besteira. Se você se lembra bem, lá no Jardim do Éden, Deus deu ao homem a responsabilidade de lavrar a terra, de cuidar da terra. Então aí está a primeira grande profissão. Irmãos, eu não sei aonde que o mundo vai parar. O irmão me contou que ele estava lá numa atividade entre família, numa brincadeira, né? E eles estavam lá reunidos e precisavam dizer profissões que começassem com a letra B. E uma determinada pessoa, muito bem instruída, por sinal, mas que é militante de um determinado partido, ela disse bandido. De acordo com ela, o bandido é uma profissão. Isso é uma coisa estranha. Quer dizer que aquele trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, chega às vezes 8 horas, 9 horas da noite em casa, ele está sendo igualado a um bandido. Isso é uma ideia pervertida da realidade. Isso não é correto, não é racional. No mínimo, não é racional. Querem dar legalidade ao assassinato no ventre materno de crianças, irmãos. Existem leis que estão prevendo o aborto até bem próximo ao fim da gravidez. É um assassinato que se faz. Se fala muito sobre a morte em relação à Covid-19, mas se você contar a quantidade de abortos que foram feitos nesse período, vai ultrapassar em muito aos milhões que já morreram de Covid-19. Essa é a pior pandemia que se tem hoje. Tem outras pandemias também, mas essa é uma delas. Então, irmãos, querem colocar de ponta cabeça os valores morais que guiavam a sociedade no caminho da decência e da ordem. E é isso que querem fazer, não é? E é isso que está sendo pregado aí. Desculpa aí, mas estou sendo só enfático. Não estou bravo, estou sendo enfático, ok? Mas quero continuar com os irmãos, vendo ainda uma outra informação. Essa atitude insensata corresponde a destruir os fundamentos e remover os marcos antigos que puseram nossos pais. É jogar no lixo o legado que recebemos. Simplesmente a história
da civilização, aquilo que foi deixado pelos nossos pais. A civilização teve um tempo de barbárie, teve um tempo de escuridão, depois o cristianismo trouxe luz, o bom cristianismo, a boa prática, principalmente depois da reforma protestante, trouxe luz a princípios morais e transformou muitas sociedades, e esses princípios chegaram até nós porque são bíblicos, ok? Mas simplesmente estão jogando isso no lixo. Aí daqui a pouco a sociedade vai voltar à barbárie, e está voltando à barbárie. Não é, ninguém mais se respeita, cada um quer cuidar do seu, não há respeito mais pelo vizinho, não há respeito mais pelos pais, pelos amigos, a violência toma conta. Isso é barbárie que está se instalando. Então essa mudança de valores que aconteceu nesses últimos 20 anos, 30 anos aqui no Brasil, não levou o país a nada. Ao contrário, a situação social só piorou ao longo desse tempo. Teria muitas coisas a dizer, mas eu vou parar por aqui, ok? Mas eu acredito que essa não é uma percepção somente minha, mas de muitas pessoas. As coisas não melhoraram. Precisamos retornar aos valores bíblicos, cristãos, judaicos, que orientaram as sociedades, que traziam paz. Lógico que existiam sempre aqueles que burlavam as leis, que agiam de forma contrária, mas de uma forma geral a sociedade vivia mais em paz do que vivemos hoje em dia. O que se quer na realidade é sacudir o jugo suave de Cristo, e as pessoas estão tomando sobre si a cangalha, a canga da escravidão que o pecado traz. Interessante é que existe um paradoxo aqui nessa história. Aqueles que são servos de Cristo se consideram escravos, mas são os mais livres de todos. E aqueles que se entregam ao pecado e negam a Cristo se consideram livres, mas são os mais escravos de todos. São escravos do pecado, do prazer, desses conceitos morais errados, que têm destruído as pessoas, destruído as famílias e destruído a sociedade. Ok? Mas eu quero ver também um outro tema com os irmãos nessa noite, para que nós encerremos o capítulo 22. O outro tema é o seguinte: busque a excelência. Busque a excelência. Olha o versículo 29 comigo. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Meu irmão, o que esse texto está nos dizendo é que uma pessoa que faz muito bem o seu trabalho, ela será reconhecida. Quantas vezes alguém busca o melhor pedreiro, e esse pedreiro, ele não falta trabalho para ele. Não é para aquele pedreiro que é de meia colher, né? Ou não sei como é que se fala, que é ruim, faz serviço horrível, né? Para esse pedreiro, daqui a pouco ele vai ficar na escassez de trabalho, a sua fama vai se espalhar. Mas aquela pessoa que é habilidosa naquilo que faz, às vezes é um bom mecânico, às vezes é um bom professor, qualquer profissão, qualquer coisa que se faça. Quer ver uma coisa? Hoje, para se fazer faxina numa casa, muitos ficam pedindo recomendações. Uma pessoa que faz uma boa faxina não vai faltar trabalho. Eu conheço gente que ganha a vida dessa forma e vive bem, ok? Não vai faltar trabalho.
porque faz um bom trabalho e com isso é bem recomendado e é bem reconhecido. E na realidade, o que esse texto está falando é justamente esse reconhecimento daquele que, naquilo que faz, ele busca sempre fazer o melhor. Nós vivemos hoje também, devido a essa mudança de valores, não é, que nós estamos vivendo, conforme falei no item anterior, nós estamos vivendo um tempo de mediocridade. As pessoas querem viver com o mínimo, né? Para ele não há muito interesse em se aprofundar, em estudar mais, ou então se aprofundar naquilo que faz, melhorar naquilo que faz. Não, se der para fazer o básico, eu vou fazer o básico. Isso eu via muito, eu vejo, né? Em sala de aula. Eu entrego a prova. Quanto que eu tirei? 60. Quanto que é a média mesmo, professor? A média é 60. Então tá muito bom. Mas se o camarada pode tirar 100, por que ele vai se contentar em 60? Isso é mentalidade medíocre, que é implantada muitas vezes para que as pessoas não se tornem excelentes. Isso é também uma forma de dominação. Sutil, mas é uma forma de dominação. Ok? Vivemos esse tempo da mediocridade. Se eu recebo Bolsa Família, se eu pego uma cesta básica aqui, uma cesta básica ali, se eu recebo um auxílio para o gás, então eu vou viver com aquele pouquinho mesmo, eu vou viver muito bem, para que eu vou trabalhar? É isso que temos vivido. Essa tem sido a realidade. É interessante, irmãos, que quem tem filhos hoje em dia em idade escolar, muitas vezes o menino ou a menina são bons alunos, mas vem aqueles alunos relapsos, não é? Que não estudam e vão passando de ano após ano, porque há uma mentalidade educacional hoje em dia, nesse sentido da não reprovação. Eu não entendo o porquê, e essa é uma luta que eu tenho, não é? Mas vão passando. Então, esse camarada, essa pessoa que é estudiosa, se aplica, busca excelência, pode chegar o momento dela ficar desmotivada. Peraí, é isso que o mundo quer de mim? Então, para que eu vou buscar algo mais? Eu vou me manter ali naquilo, no sessentinha, né? O suficiente para eu passar. Muitos falam de homens que enriqueceram, como Bill Gates, né? Steve Jobs, e outros que têm aí da atualidade. Mas muito poucos querem fazer o que esses homens fizeram para chegar lá. Muitas vezes nós queremos que as coisas caiam nas nossas mãos. E não será assim. Por isso, deve-se buscar a excelência. Acompanhe comigo essa ideia que vai aparecer também aí para você na sua tela. Só um minutinho, por favor. Muito bem. O mundo hoje exige que você seja um especialista no que faz. É isso, o mundo quer que você seja esse tipo de especialista. O mundo não tolera mais aquela pessoa que não faz bem o seu trabalho. Nenhum chefe, nenhum patrão tolera isso. Acabou aquele tempo, por exemplo, em que um médico cuidava de toda a família. Hoje você tem várias especialidades médicas. Antes, o médico cuidava desde a pediatria até a geriatria, né? Ele cuidava desde criança até a idade mais avançada. Hoje, se o paciente tem determinada dor, é o médico. Se a dor é do lado direito, é o médico. Se a dor é do lado esquerdo, é o outro médico, né? Alguém que eu conheço de perto, sentindo uma dor nos pés, procurou um ortopedista. E o ortopedista, então, percebendo que o problema dessa pessoa era no pé, falou, não, você tem que procurar um especialista de pé. Eu nem sabia que existia especialista de pé. E foi lá, então, aquele médico então deu a recomendação para essa pessoa poder cuidar. Irmãos, é isso.
Então hoje nós temos especialidades e cada um tem que ser especialista na área em que está, certo? Naquilo que você faz, você precisa ser especialista, você tem que ser o melhor possível. O crente tem uma motivação a mais. Aliás, a maior de todas as motivações. Ele precisa ser o melhor naquilo que faz para que Deus seja mais glorificado. Naquilo que nós devemos fazer no comer, no beber, no vestir, que eu falo 1 Coríntios capítulo 10, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, daquilo que vamos fazer, devemos fazer de tal forma que Deus seja glorificado. Agora imagina uma pessoa que se diz crente, evangélica, crê em Cristo, serva de Jesus, vai fazer um trabalho numa casa, faz um trabalho mal feito, por uma pessoa que não é serva de Cristo. Então, o que essa pessoa que não é serva de Cristo, não é crente, vai pensar? Peraí, como é que eu posso ser crente se essa pessoa faz esse tipo de trabalho? Me cobrou por um trabalho com determinada qualidade e não fez, e não fez com a qualidade exigida, não é? Prometida. É isso, irmãos. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, devemos buscar a excelência. Aqueles que são peritos se destacam, ganham notoriedade por causa da excelência, né? Então, meu irmão, essas são orientações importantes que o Senhor nos traz. Eu me lembro de uma história, só deixa eu mostrar essa informação que eu falei para você aqui. Aqueles que são peritos em sua obra se destacam, ganham notoriedade e reconhecimento. Ok? É isso. Então, a ideia hoje é de perícia, né? A pessoa precisa ser perita daquilo que faz. E ela vai ser reconhecida, vai ganhar notoriedade, né? Vai se destacar das outras devido à sua perícia. Para encerrar, eu me lembro de uma história muito interessante envolvendo Henry Ford. Henry Ford foi a primeira pessoa a fabricar carros em série. Aliás, ele provocou uma revolução industrial, porque até então as indústrias não fabricavam em série. Então, cada produto era manufaturado, né? Era fabricado individualmente. A fabricação em série não acontecia. E Henry Ford trouxe isso para a indústria. Isso começou com a sua fábrica de carros, né? Os carros da Ford. A história conta que quando Henry Ford trouxe uma fábrica, né? Montou uma fábrica nos Estados Unidos, ele buscou para montar as instalações da fábrica, né? Instalações elétricas da fábrica, fazer instalações elétricas da fábrica, o melhor engenheiro elétrico que existia no momento, chamado Charles Steinmetz. Então ele buscou o perito, aquele que era considerado então o mais brilhante engenheiro da sua época, Charles Steinmetz. Só que com o tempo, desculpa, depois de um tempo, houve um pane na fábrica de Ford, não é? Da fábrica Ford, né, dos Estados Unidos. E com isso, lá no seu maquinário, houve uma pane geral, e com isso a produção acabou sendo interrompida. Imagino a perda, né? Quantos milhares de dólares estavam se perdendo ali devido a essa paralisação. Trouxe um grande prejuízo para Henry Ford. Os técnicos tentaram resolver o problema da melhor forma possível e não conseguiam resolver o problema. Então, depois de muito tentarem, Ford então mandou chamar o Charles Steinmetz,
aquele mais brilhante engenheiro elétrico da época. O Charles então veio, mexeu na máquina, mexeu de um lado, mexeu do outro, e vai para aqui, vai para lá, e mexe aqui, mexe lá, e depois de menos de uma hora que ele mexeu na máquina, acertou aqui, apertou ali, mexeu de um lado do outro da máquina, depois de menos de uma hora, a máquina então voltou, as máquinas, melhor dizendo, voltaram a funcionar. Ao final, então, do serviço, ao ver que tudo estava funcionando, ele mandou a conta, $10.000. Observe, menos de uma hora, mas ele mandou a conta, $10.000. Ford, mesmo sendo muito rico, ele olhou aquela conta, soube do tempo em que Charles Steinmetz tinha trabalhado, ele olhou aquela conta, $10.000, não é? Achou muito alto, o valor muito alto, que ele tinha cobrado demais por tão pouco tempo de trabalho. Aí o Ford mandou um comunicado por escrito para o Charles Steinmetz, perguntando, questionando, né, do porquê que ele tinha cobrado $10.000. Charles então escreveu uma mensagem fazendo a descrição daquilo que ele cobrou. Então ele anotou assim: pelo tempo gasto em mexer nos motores, cobrarei $100. Pelo conhecimento técnico para resolver o problema, cobrarei $9.900. Total, $10.000. E Ford então pagou sem reclamar, porque ele estava diante de um especialista. Meu irmão, isso é uma ilustração interessante, uma história verídica, para mostrar que o mundo realmente reconhece e valoriza aqueles que buscam a excelência naquilo que fazem. Tá bom, meu irmão? Vamos orar? Vamos orar então, encerrando o nosso culto, e depois então eu vou dar alguns avisos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, ela é tão rica, tão prática. Obrigado porque os princípios são eternos. Enquanto existir humanidade, esses princípios serão necessários e existirão e serão sempre atuais. Obrigado por isso, ó Deus. Dá-nos compreensão da tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a andarmos de acordo com ela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, somente alguns avisos importantes que eu preciso dar aqui nessa noite, principalmente em relação a domingo. Neste domingo, nós teremos às 9 horas da manhã, celebração da ceia do Senhor. Logo em seguida eu vou estar fazendo uma reflexão bíblica, um estudo bíblico importante para a vida da igreja. Após o encerramento desse estudo bíblico, nós vamos encerrar as transmissões online e vamos fazer uma conversa com a igreja sobre que passos, que planos devemos estabelecer para a ação evangelística da igreja, para alcançarmos as pessoas de Nova Suíça que não têm Jesus para Cristo. O que nós devemos fazer como igreja? E é isso que nós vamos pensar. Não vamos levar nada pronto, não vamos levar nenhum modelo, mas eu quero conclamar os crentes da Igreja Batista em Nova Suíça para que estejam presentes domingo de manhã para essa conversa, esse debate, essa troca de ideias sobre passos que devemos dar nesse sentido, né? O nosso desejo é que a nossa igreja tenha um coração missionário, que se preocupe em alcançar o mundo para Cristo, o país para Cristo, o estado para Cristo, o município para Cristo, mas também o nosso bairro para Cristo. Às vezes nós olhamos para longe e esquecemos de olhar para perto. Então, esse domingo nós vamos reservar um tempo de manhã para isso. Se não for suficiente,
nesse domingo, se não for suficiente o tempo nesse domingo para essa discussão, nós vamos continuar com essa discussão no próximo domingo, ok? Mas estejam presentes nesse tempo tão importante na vida da igreja, tá bom? Em segundo lugar, devido à bandeira vermelha que nós estamos, ou estávamos, né? Estamos ainda quarta-feira, né? Estaremos pelo menos até sexta, a partir de sexta, não fazemos ideia do que vai acontecer. Nós vamos reduzir o número de inscrições, atendendo a questão do distanciamento social, nós vamos reduzir o número de inscrições para 45 pessoas, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Então a minha sugestão é que você corra para fazer as suas inscrições. Na semana passada nós tivemos que negar a vinda de alguns para participarem dos nossos cultos, ok? E então a minha sugestão é que você não deixe para fazer inscrição no sábado, mas faça o mais rápido possível. Até quinta-feira, os membros da igreja. Depois de quinta-feira, nós vamos abrir então para aqueles que não são membros, para os nossos queridos visitantes. Se você quer participar de algum culto da nossa igreja, você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou membro de alguma igreja queira nos visitar também, você pode mandar uma mensagem aí nos comentários desse vídeo, ou entrar na página da nossa igreja lá no Facebook e mandar também uma mensagem por lá, pelo Facebook, tá bom? E aí, então nós vamos reservar o seu lugar, dê o seu nome lá, né? Diga qual culto que você quer participar e nós vamos reservar o seu lugar. E um terceiro comunicado para encerrar, irmãos, nós estamos mudando a conta da nossa igreja para outro banco. As informações vão aparecer aí na sua tela. Qual banco que será, né? O número da agência e o número da conta, tá bom? Então, se você quer fazer, não vai à igreja por esses dias, e quer fazer entregar o seu dízimo por meio de transferência bancária ou depósito bancário, você pode usar essas informações que estamos colocando aí na sua tela. Tá bom, meu irmão e meu amigo? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana feliz, sempre debaixo da sua presença. Amém.